Brincar é bom. Aprender brincando é melhor ainda. As crianças precisam do lúdico. Eu sou Luzia Caetano, professora de Educação Infantil, e no Aula para Aula de hoje, conforme o combinado, vamos dar continuidade ao projeto Geometrizando Conhecimentos. E neste vídeo apresentaremos atividades práticas que foram realizadas com as crianças. Quando as crianças são desafiadas a agir, a expor as suas opiniões, elas enriquecem o planejamento. As atividades eram sempre interdisciplinares, mas as disciplinas que mais se destacaram foi matemática, natureza e sociedade e artes visuais. Eu vou contar para vocês um pouquinho de como se iniciou o projeto na sala de aula. Nós fizemos uma roda de conversa para falarmos sobre espaço. Analisamos o espaço da sala de aula que nós estávamos ocupando, o espaço que havia ali, os objetos existentes. Entramos todos no banheiro da sala e questionamos: estamos num espaço suficiente para que todos se sintam bem? Conversamos sobre o espaço externo da escola, que nós estávamos no espaço interno. Se dentro da sala de aula caberia um caminhão, se caberia uma árvore bem grande e frondosa. Levamos todos a refletir sobre espaço, questionávamos e ouvíamos a ação reflexiva de cada um. Nesta roda de conversa que falamos sobre o espaço interno da sala de aula, o espaço externo da escola, o espaço que existe lá fora, citamos o espaço de nossa cidade, nosso estado, nosso Brasil, o planeta Terra. Falamos qual o formato que o Brasil tem. Ele é mais retangular, triangular, círculo? Será que o Brasil lembra o formato de um quadrado? Chegamos à conclusão que ele parecia com um círculo, só que meio derretido. Na primeira reunião escolar, apresentamos para os pais o projeto e pedimos a participação deles no recolhimento das sucatas que íamos precisar para esse projeto. Enquanto as sucatas estavam sendo recolhidas, nós iniciamos com muitas músicas que ajudavam no desenvolvimento da lateralidade, do espaço. Uma delas, que as crianças gostavam muito, era assim: olha só pra mim que agora eu vou mostrar, pois as minhas mãos vou juntar e separar. Junta, separa, junta, separa. Essa e muitas outras cantamos para as crianças explorarem o espaço, se desinibirem, descobrirem quais os movimentos o seu corpo é capaz de fazer e quais eles precisam aprimorar. A brincadeira de amarelinha, pular corda, é essencial para que a criança consiga progredir nessa exploração de espaço e nesse domínio corporal que ela precisa desenvolver. Brincamos de ginástica historiada e circuito várias vezes com aquela música toque, toque, toque. Brincamos com a música pipoca, uma pipoca sozinha na panela. Outra pipoca vem correndo responder. Aí então é um tal de falatório e ninguém mais consegue entender. É um tal de ploque, ploque, plop, ploque, 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 plop, ploque, ploque. E as crianças pulam o ploque-ploque para frente, para trás, para o lado, giram e exploram os movimentos corporais. A criança apresenta medo de subir escada, medo de subir árvore. Você tem uma árvore no quintal de sua escola? Desafie a criança a subir e depois a ensine a descer. Existem crianças de 4, 5 anos que ainda não conseguiram dominar
o movimento que precisam fazer para se balançarem sozinha. Ensine a criança, mostre para ela o que ela tem que fazer com o seu corpo para o balanço poder se movimentar e ela conseguir se divertir sozinha, sem auxílio de um adulto ou de um amigo para balançá-la. Os pais trouxeram várias caixas de papelão de tamanhos diferentes. As crianças colaboraram com a pintura dessas caixas e depois foi oferecido para o grupo para que eles explorassem de diferentes formas, entrassem nas caixas, as empilhassem, montassem cidade, fizessem diferentes brinquedos com essas caixas, avião, chapéu, carrinhos. Permitimos que a imaginação da criança fluísse nessa atividade, sem muito direcionamento. Depois da exploração, analisávamos o espaço e a forma desses objetos. Estes desafios práticos exigiam ação e reflexão da criança. É o caminho certo para que ela possa aprender, discutir, observar e construir. Permitir que as crianças pensem sobre os objetos geométricos das sucatas que foram trazidas de casa, que elas consigam compreender suas propriedades e utilizá-las em variadas situações cotidianas, principalmente em suas brincadeiras. Nossa intenção principal no projeto é mostrar para a criança que os sólidos geométricos e as sucatas recolhidas por eles podem oportunizar diferentes momentos lúdicos, que os sólidos geométricos podem virar brinquedos. Recolhemos também muitas caixinhas de leite e com ela fizemos blocos coloridos. Ao manipular este sólido geométrico, além das crianças explorarem a forma, podiam criar e recriar diferentes atividades, tanto individuais como coletivas. Observamos também as formas geométricas nos alimentos. A melancia que comemos no refeitório é redonda, depois ela é cortada em fatias triangulares. O bolo é retangular, depois ele pode ficar em pequenos pedaços quadradinhos. Brincamos de fazer brigadeiros. O brigadeiro pode ser só redondo? Fizemos ele cilíndrico, em formato de estrela. As crianças criaram e recriaram e se divertiram muito com os formatos diferentes de brigadeiro. Mostramos que ao comermos uma bolacha, conforme formos mordendo ela, podemos mudar ela em diferentes formas. As crianças traziam conhecimentos do seu cotidiano e levavam a aprendizagem sobre as formas para o seu dia a dia fora da sala de aula. Um aluno relatou que foi em uma pescaria com seu pai e lançou uma pedra na água. Essa pedra formou um círculo que foi crescendo, crescendo até apagar. Pedimos para as famílias fazerem frequentemente a brincadeira de esconde-esconde. Brincávamos também em sala de aula, pois as crianças não conseguem analisar o espaço, explorarem completamente, não conseguem reconhecer aonde o seu próprio corpo cabe. Convidamos a família também para em uma noite analisarem as formas que existem no céu. Todas as crianças traziam um relato dessas observações e uma criança muito carente da presença materna mencionou que o que ele mais gostou na atividade foi de ficar um tempinho sentado no colo de sua mãe na cadeira da varanda. Peça para os pais pedirem aos seus filhos para que os conduza do trajeto de casa para a escola ou da escola para casa, para sabermos se eles realmente têm percepção e sabem reconhecer esse trajeto. Vire para a esquerda, vire para a direita, siga nessa rua, suba, desça. Depois que as crianças brincaram por dias livremente com as sucatas recolhidas, suas formas retangulares, triangulares,
redondas. Eu contei uma história para eles para iniciarmos o reconhecimento das formas geométricas dos sólidos pelo nome. Havia um cubo que estava cansado de viver sozinho. Ele não conseguia mudar o seu jeito de ser. O cubo, aborrecido com aquela situação, saiu pelo mundo à procura de resolver seu problema. No meio do caminho, encontrou uma forma parecida com ele, porém mais alta, comprida. Esta forma também queria amizade, companhia, estava cansada de viver sozinha. Os dois resolveram juntos procurar novos amigos para se divertirem. Andaram, até que avistou, na sombra de uma árvore, um triângulo. Estava vermelho de tanto chorar. Sua história era bem parecida com a das outras formas. Lamentava-se. Eu sou assim, tenho pontas. Um redondo que rodava por ali ouviu toda a conversa e disse: Formas, parem de se lamentar. Juntas temos força para renovar. Vejam, posso rodar. Você, quadrado, dá para entrar. E você, triângulo, a chuva vai escorregar. Sem falar no compridão, que em muitas coisas pode se encaixar. Com essa animação, as formas cantaram, dançaram e formaram muitos objetos. Distribuir as formas da história para as crianças para que elas brinquem e misturem essas formas, criando e recriando diferentes objetos. E a história continua bem assim. Quando estava quase escurecendo, uma menina viu toda aquela brincadeira. Achando divertido, logo perguntou: Será que vocês podem fazer um trenzinho? Lá em minha escola estão precisando carregar vários brinquedos. E foi assim que nós criamos, com todas as formas, um trenzinho para ser o mascote do projeto Geometrizando o Conhecimento. Este trenzinho foi posto num painel na sala e em cada um dos vagões era colocado um brinquedo que as crianças confeccionavam com as sucatas, uma forma geométrica que eles aprendiam. Esse trenzinho servia para documentar a sequência das aprendizagens. Além do trenzinho que representava o arquivo das aprendizagens, em todas as introduções de confecção de brinquedos aparecia um palhaço. Ele valorizava para as crianças a importância de pegar um lixo e reciclá-lo, fazer coisas divertidas. O palhaço representava o quanto era bom confeccionar um brinquedo, reaproveitar materiais e respeitar o meio ambiente, diminuindo o lixo. Contamos a história Brinquedos de Sucata, de André Neves, para as crianças começarem a perceber que os brinquedos não precisam ser só comprados. Caso você entregue todas essas caixas para as crianças e ela não consiga encontrar imaginação para criar brinquedos, encaixar, empilhar, conte a história para elas, O Homem que Amava Caixas. Fazíamos competição de montarmos quebra-cabeças grandes feitos em cubos, qual a criança que conseguia montar mais rápido aquela forma. Como o palhaço aparecia sempre nas aprendizagens, utilizamos ele para rever as formas. O palhaço alto, o palhaço baixinho e gordo, o palhaço maluco que fica de ponta cabeça. Fizemos também uma cabana de tecido em formato de pirâmide para que os alunos explorassem o espaço interno deste sólido geométrico. Observar-se com essa cabana quantidades, cores, dentro, fora, aberto, fechado, grande, pequeno, cheio, vazio. Construímos um ábaco com cubos coloridos de quantidades até 5. As crianças jogavam o dado e poderiam ir selecionando as quantidades nos devidos lugares. Foi confeccionado também dados grandes para que as crianças jogassem, observassem a quantidade e fizessem brincadeiras de revezamento, buscando bolinhas coloridas,
quantidades certas de blocos, de caixas e outras formas geométricas que a gente tinha para dispor. Noção de espaço, percepção visual, agilidade, atenção. Não deixe de fazer a brincadeira Coelhinho Saia da Toca. Você pode brincar com bambolês para demonstrar o círculo, pode distribuir na sala de aula ou no pátio da escola tapetes quadrados coloridos, ou ainda, já que temos caixas disponíveis, as caixas podem ser a toca dos coelhinhos. Uma criança fica sempre sem toca e, ao sinal coelhinho saia da toca, todos precisam trocar de toca e o coelhinho que está sem toca precisa procurar uma para ele. E a brincadeira se repete várias vezes, trazendo muita diversão e alegria. Você quer equilíbrio, coordenação, ritmo, superação? Desafie a criança com a brincadeira do pé de lata, uma antiga brincadeira brasileira que colabora muito com a coordenação motora da criança. As crianças relembravam sempre o conteúdo, espaço e forma. Eles citavam diferentes situações. Um aluno disse: existe um espaço dentro de mim e esse espaço guarda um coraçãozinho para amar a mamãe. Esse espaço guarda a minha comida. Existe um espaço dentro do livro e nele cabe várias palavrinhas para contar a história. Essas conversas fazem concretizar o aprendizado. No primeiro momento, quando foi oferecido para as crianças os blocos, as caixas, os cilindros, os cones, as crianças ficavam estáticas, não os manipulavam, não encontravam utilidades para brincarem com eles. Só depois de muitos incentivos, questionamentos, eles começaram a explorar mais e aí a criatividade se expandiu de uma maneira extrema. Os alunos têm medo de criar, querem sempre uma explicação que os direcione e um modelo a seguir. Para aprenderem a aproveitar a liberdade, precisam sentir confiança e acreditarem em suas capacidades. A geometria é explorada primeiramente em seus componentes corporais, percepção e domínio de espaço, depois as formas. Como foi utilizada a reciclagem e a confecção dos materiais com sucata, o meio ambiente estava sempre ressaltado nos trabalhos e a arte na confecção dos objetos. Durante a execução do projeto, quase não foi utilizado lápis e pinturas delimitada, mas quando essas atividades são oferecidas aos alunos, eles apresentam um grande domínio neste aspecto. Pude sentir com essa experiência que a partir do momento que os alunos dominam espaço e forma, posicionamentos, entendem um pouco de seu esquema corporal, as outras aptidões aparecem sem muita prática. Traçam as letras de seu nome com uma coordenação visivelmente facilitada, sem muito treinamento de pontilhados e zigue-zagues. Depois do projeto, as crianças já dominavam com muita facilidade o que é em cima, o que é embaixo, o que é dentro, o que é fora, o que é leve, o que é pesado, o que é grande, o que é pequeno, diferentes seriações, e transferem essa prática para os movimentos do lápis que a escrita exige. Vão escrever com facilidade, dirigir com facilidade, dançar com facilidade e tudo quanto mais quiserem fazer, vão fazer com desenvoltura, graças às atividades que lhes foram oferecidas na primeira infância. A geometria influi no jeito de se vestir, de mobiliar uma casa, no desenho, na dança, na escrita. Fizemos também uma atividade num sábado letivo, convidando os pais para a escola para conhecerem os jogos que foram confeccionados e brincado com seus filhos. Os pais brincaram com as crianças,
conheceram o que eles sabem, como eles participam, ou também até aqueles que não se interessam e apresentam indisciplina. Um momento muito interessante com a família. Mesmo com a conclusão do projeto, as crianças não param de trazer muitos lixos para a escola e nós nos vemos obrigados a estar sempre aproveitando esses materiais. Querem sempre estar confeccionando novos brinquedos, jogos. Temos muitas sucatas e muitas ideias para pôr em prática.